Bom dia, queridos. Novamente eu quero deixar para vocês uma palavra de graça que nessa manhã vai estar em Romanos, capítulo 4. Estou colocando aqui o texto para eu ler. Versículo 4 em diante. Vai dizer assim: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Bom, para por aí. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Veja, está fazendo uma tipologia do trabalhador quando ele recebe o seu salário. É uma tipologia ao crente, ao homem de Deus, à mulher de Deus, quando recebe a salvação. Se essa salvação for recebida por trabalho, logo ela é uma dívida que Deus tem com o homem. E ele diz lá no livro de Jó: quem primeiro me deu para que eu tenha que retribuir? Daí exatamente que entra o favor de Deus. Vamos lá. Não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê no que justifica o ímpio, veja, ele justifica o ímpio e não o justo. Se o camarada é justo, ou seja, pelas suas próprias obras, pelo seu termômetro espiritual, ele não precisa ser justificado, certo? Mas o que não trabalha, porém crê que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída, em algumas versões, lhe é imputada como justiça. Então a minha justiça provém da fé. Ela não vem de mim. Justiça, a justificação é um termo usado na Bíblia, um termo forense usado na Bíblia, como se ela fosse imputada em mim, colocada em mim através da minha fé. O canal para eu receber essa justificação, que não vem de mim, não são os meus atributos morais que vai fazer eu alcançar a justificação, de modo algum. Ela é imputada em mim através da fé. De quem? Em quem? Em Jesus Cristo. Cristo é o justo, que justificará a muitos, e eu sou um deles, justificado pela fé, exatamente porque eu sei que não tenho condições nenhuma de me justificar pela minha conduta moral religiosa ao longo dos anos. Bom, seguindo o versículo. A sua fé lhe é atribuída ou imputada como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça independente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais, veja, jamais, não tire essa partícula da Bíblia, tá? Jamais imputará o pecado. Deus não pode imputar o pecado em você porque ele seria injusto com seu filho. Jesus foi punido em nosso lugar, exatamente para que toda a justiça que há nele seja imputada em mim. Como Deus olha o seu filho como justo, ele olha para mim. E ali na cruz, ele olhou o seu filho como pecador, porque o seu filho estava no meu lugar. Novamente, faço um acrescento aqui, já em alguns vídeos eu falei sobre isso. Eu não cometi justiça e sou justificado. Jesus não cometeu pecado e foi considerado pecador. Bom, isso é graça. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor, a quem os pecados são perdoados e cujo Senhor não imputa maldade, não imputará o pecado. Mas se o salário desse homem é considerado como dívida, logo não é por graça. Essa palavra é uma palavra que eu quero acrescentar, o liberte pela graça, porque o que a religião prega é que o quanto você se consagra, o quanto você se dedica, o quanto você tem uma conduta religiosa impecável no meio deles, que você está justificado, que você ganhou o salário, que você vai ser salvo. A salvação agora é de acordo com aquilo que você faz, com aquilo que você pratica. Não anulo eu a graça de Deus, que está lá em Gálatas, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 21. De modo que se a justiça provém da lei, a graça é anulada. Não anulo eu. Por que da lei, Peterson? Porque a lei prega as boas obras, a lei prega a obediência do homem. Já que se o seu pastor, aquele que está lá em cima do púlpito está falando o quanto você obedece, ele anula a graça de Deus. Ele volta para a antiga aliança, ele te coloca no sentido de jugo, de legalismo, para que você viva uma vida baseada na sua performance religiosa e esqueça da graça de Deus. Queridos, eu costumo... Não quero prolongar o meu vídeo, mas eu costumo dar um exemplo mais ou menos assim. Imagine
você querendo o sonho da sua vida é um carro novo. Bom, o homem sabe muito bem o que é isso, né? Um carro novo, alguns uma moto. As mulheres talvez tenham um sonho de uma casa, algo semelhante, mas é tudo que você mais sonha. É isto. Bom, e vem alguém com nome limpo, nome impecável, com crédito em qualquer praça. E ele fala assim, o negócio é o seguinte, eu vou comprar esse carro para você, eu vou comprar essa casa para você, eu vou tirar em meu nome. Mas é o seguinte, ao longo da sua vida, você vai pagando esse carro. Não é isso exatamente que a religião está falando para você? Que ao longo da sua vida você vai pagando com a sua conduta moral. Nossa, que absurdo, queridos. Como você ainda pode se colocar debaixo desse jugo? Jesus ele não emprestou o nome para você. Ele deu o nome que é sobre todo nome. E ele não pegou as promissórias desse carro, que é a salvação, dessa casa, que simboliza a salvação, e te deu, olha, paga com a sua vida. Não, é graça, favor e merecido. Você jamais vai ter como pagar, porque ele te deu a casa mais linda que pode existir, a casa celestial, a nova Jerusalém celestial. Você não tem como pagar. Ele te deu o carro de última geração, você jamais vai ter como pagar. E como ele fez? Ele pagou todo o preço e te deu por graça. Isso é graça, isso é favor imerecido. Mas o que estão pagando? O que estão falando para você? Que é você que tem que pagar isso, que é a sua conduta, queridos. A graça nos absolve, a graça nos faz viver um verdadeiro evangelho, um verdadeiro sentido de evangelho. Eu quero te dizer outra coisa, se eu posso botar um tema nessa palavra, porque eu vou finalizar com isso. A graça nos faz entender o verdadeiro sentido da obediência, que é tão falado no lado da religiosidade. O quanto você obedece, o quanto você se consagra, o quanto você é fiel. Meu Deus, eu fiel, Deus. O bem que quero, isso eu não faço, Senhor, mas o mal que não quero, esse faço. Como posso ser fiel? Existe uma declaração bem clara do apóstolo Paulo. Bom, eu quero terminar. O verdadeiro sentido da obediência através da graça. A graça, o padrão de Deus, queridos, é muito alto. A justiça, o juízo de Deus é muito alto. Homem nenhum pode cumprir. Isso é entender a graça. Entender que jamais com a sua performance cristã, quanto eu fui fiel à minha denominação, à minha carreira cristã. Não, o padrão de Deus é muito alto. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem permanecerá diante dele? É retórico. Somente um sumo sacerdote eterno. Somente Jesus, somente ele subiu. Somente ele pode permanecer lá e está lá por nós, intercedendo por nós. O padrão de Deus é muito alto. Então, queridos, veja, Jesus, por graça, me deu a salvação. O que isso gera na minha vida? Os pais da igreja, eles colocam que o entendimento da graça nos leva ao verdadeiro sentido do evangelho, que é um verdadeiro sentido em amor. Veja, existe um versículo, eu vou procurar aqui na minha Bíblia, que vai dizer, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esse vídeo já está ficando longo. João capítulo 14, versículo 15. Qual o verdadeiro sentido de guardar os mandamentos? Está no amor. Se não existe amor na sua obediência, não há sentido em você estar guardando os mandamentos. Veja, eu vou te perguntar, por que você guarda os mandamentos? Seja verdadeiro com você mesmo. Faça essa pergunta para você. Você vai dizer assim, será que eu guardo os mandamentos para eu poder ir para o céu? Jesus te deu isso, é por graça. Então isso não faz sentido. Responda a você mesmo, não faz sentido. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar os mandamentos, a obediência só tem sentido em amor. Aí você pode responder de outra forma, para eu não ir para o inferno. Queridos, Cristo te libertou da maldição da lei. Ele te garante, é impossível que eu seja penalizado por algo que Jesus foi penalizado. Não tenha medo do inferno. Viva
o antigozo, a antessala salvífica aqui na terra, a salvação eterna aqui na terra. É isso que ele te garante. Se você quer saber a essência da obediência, é graça. Quando você entende que ele fez tudo por você, que ele te deu tudo, ele te garante, ele colocou seus pés numa rocha firme que é chamada Sião. Já explicaram o sentido dessa palavra para você? Ou seja, seus pés não podem tropeçar, porque é ele que é firme e não você. É ele que te segura, como os braços de um pai e de uma mãe segurando o filho e impedindo para que ele caia. Isso é segurança salvífica. Então, quando você pensar no sentido de guardar os mandamentos, no sentido de obedecer, ou ser fiel, pense nisso como gratidão e você entenderá o verdadeiro sentido da obediência através da graça. Porque uma vida com graça é entender o verdadeiro sentido. Gratidão. Todo o princípio que eu vivo hoje é por gratidão. Porque eu entendi que nada que eu possa fazer vai me fazer alcançar essa dádiva celestial. Se fosse assim, Deus estaria me devendo alguma coisa. Mas aquele que não trabalha, mas crê no que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Graça gera gratidão e a essência da obediência. Que Deus os abençoe, libertos pela graça.